Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria podermos retornar a esta casa para revermos amigos, queridos, né? E podermos conversar sobre essa doutrina tão maravilhosa, tão encantadora, que nos ajuda a compreender melhor nossas vidas, a compreender melhor os sofrimentos pelos quais nós passamos, mas também nos ajuda a compreender o nosso papel na Terra, o que nós estamos fazendo aqui. E com a doutrina a gente aprende que a gente está aqui para evoluir, não é? Para desenvolver as habilidades espirituais, as habilidades morais que vão nos permitir, ao retornar ao mundo espiritual, estarmos bem adaptados, né? As grandes possibilidades, a participarmos do banquete de que tanto Jesus nos falava. É lógico que esse é um trabalho que não se faz da noite para o dia, que é a construção do reino de Deus dentro de nós. Mas uma caminhada de 1000 quilômetros, a gente tem que dar os primeiros passos, senão a gente nunca chegará lá, né? Pois bem, nos narra o Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, uma passagem que eu vi esses dias e fiquei refletindo sobre ela e quis compartilhar com vocês. É uma passagem onde Paulo de Tarso, já convertido, já tendo iniciado o seu trabalho de divulgação do cristianismo entre os gentios, em uma de suas viagens, ele estava junto de Silas, Timóteo e Lucas o evangelista. E nessa viagem eles estavam ali na Grécia, na região de Filipos, ou Filipos, né, conforme a tradução. E o interessante é que, por onde ele passava, ele fundava uma igreja. E ele, em qualquer comunidade, ele parava e anunciava a boa nova. Era um trabalhador incansável e ainda o é. Mas nessa cidade ele encontrou um grupo apenas de mulheres que se interessaram pelo assunto. E eles se reuniam, era na zona rural, então era um ambiente bem natural. E ele ficava pensando, né? Lá ele conheceu uma viúva chamada Lídia. E Lídia construiu um laço de amizade muito poderoso. Essa cidade de Filipos, nós sabemos que existe aquela carta aos filipenses, né, que está no Evangelho, é justamente essa carta que Paulo escreveu para esse agrupamento lá em Filipos. E Lídia que assumiu aquela ideia inicialmente e permitiu que na casa dela fosse iniciado aquele agrupamento cristão. E uma grande amizade se firmou entre eles. Mas Paulo era impetuoso. E ele resolveu ir para o centro da cidade, né? As cidades pequenas, né? Não é como hoje a gente vê cidade, grande metrópole, mas cidades pequenas. Mas havia um centro na cidade. E ele estava na zona rural, ele resolveu ir para lá para ver se naquela localidade se espalhava mais a mensagem. E ele conseguia, porque Paulo era um orador extraordinário. Ele tinha a habilidade inata, tanto pelo estudo que ele desenvolveu, quanto pelas suas habilidades naturais. Mas ele tinha também o estudo da oratória, então ele sabia fazer uma oratória que cativasse, porque ele falava daquilo que interessava as pessoas. Ele criava os pontos de contato, os pontos de interesse entre uns e outros. Então, quando ele chegava numa localidade, ele procurava conhecer a cultura local e ele falava dentro daqueles conhecimentos, daqueles hábitos daquele povo. E as pessoas se sentiam encaixadas, incluídas, valorizadas. É assim que acontece realmente, né? Se a pessoa chega meio boçal, se mostrando que é o melhor, que o seu lugar, né? Por exemplo, uma vez eu fui fazer um treinamento, eu lembrei agora, nunca esqueci disso. Um rapaz veio não vou dizer de onde, né? Ele veio de outro lugar do Brasil e quando chegou, veja o que é a falta de habilidade, para dar um treinamento lá em Recife, e ele começou a fala dele falando dos tubarões em Boa Viagem. Não agradou, né? Porque é uma coisa que incomoda, né? Ter os tubarões ali. Então, ele não teve a habilidade de falar daquelas coisas que valorizam a cultura local, que valorizam o que as pessoas gostam. Pois bem, mas Paulo tinha essa característica. E ele começou a sua pregação e começou a encantar. E ele pregava no meio da praça. Era muita coragem, né? E você, entre povos pagãos, que tinham uma cultura completamente diferente da dos israelitas ou hebreus, e menos ainda com a proposta cristã. Não havia muita ligação. Então era preciso muita ousadia para levar aquela mensagem. Ele levava. E o pessoal começou a gostar da fala dele.
Um dado dia estava ele e Silas, porque Timóteo e Lucas foram para outra cidade. Eles faziam isso, eles se dividiam. Né? Era tudo bem planejado, viu, gente? Mas só que era tudo feito a pé, sem recursos. Às vezes não tinham nem o que comer, ia comendo pelo meio do caminho as frutas que encontravam. Era realmente um trabalho realmente de gigantes. E um certo dia ele estava fazendo sua pregação, quando de repente uma mulher se aproxima e Paulo observa que ela chega e começa a gritar, falando em voz bem alta, salve os grandes mensageiros de Deus, começou a elogiar eles, né? E ele olhou assim, desconfiou, a mulher estava mediunizada, né? Era uma médium, e o Espírito falava por intermédio dela. E Paulo olhou aqui, tudo bem, né? Deixou. No outro dia ela de novo, fazendo largos elogios para ele. E Silas começou a se achar, não, beleza, está sendo bem recebido aqui, né? O pessoal gritando, dizendo que tem um enviado do Senhor, e Paulo ali meio desconfiado. Paulo começa a investigar e descobre que aquela mulher era uma médium e que havia um grupo na cidade que explorava a faculdade dela, cobrando para fazer adivinhações, coisas desse tipo, dar consultas mediúnicas, né? E no início ela era uma vítima, mas descobre Paulo que com o passar do tempo ela foi sócia do negócio, que era muito lucrativo, dar dinheiro. Ainda hoje é, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu tinha um amigo meu, curioso isso, né? Que ele pagava para ter umas consultas num determinado local e passou muitos anos aí, porque o sonho dele era fazer viajar de avião. Veja só, e ele não tinha recursos, então ele ia lá para ver, pedir aos espíritos para ajudar ele um dia a fazer uma viagem de avião. Veja só que coisa interessante, né? Uma coisa tão material e tão, assim, vamos dizer, imprópria ao contato com os espíritos, né? E aí o tempo passou e ele pagava sempre uma coisa, dava uma coisa para o médico, mas não vai conseguir, tá tudo. Os espíritos dizendo a ele que ia conseguir. Os espíritos que se prestam a trabalhos assim, desse tipo, não são espíritos superiores, né? São espíritos ligados às coisas materiais. São espíritos ainda numa condição inferior. O tempo passou e um dia a mulher dele chegou para ele e disse assim, foi ele que me contou isso. A mulher olhou para ele e disse, ô fulano, esse dinheiro que tu paga sempre, se tu tivesse juntado, tu já tinha comprado a passagem. Aí foi que caiu a ficha para ele, que realmente, aí ele parou de pagar, né? Pois bem, a mulher virou sócia, aquela médium. E Paulo, sabendo disso, no outro dia ela veio de novo, ele ficou observando, mas no outro dia que ela veio, que começou novamente com aqueles encômios, né, aqueles elogios rasgados, ele desceu de onde estava, foi na direção dela, com aquele vigor que Paulo tinha, se aproximou e ordenou ao espírito que se afastasse dela e que nunca mais a incomodasse. O espírito se afasta imediatamente e ela não consegue mais dar passividade àquela entidade. Resultado? Qual foi o resultado? Silas ficou assim, mas Paulo, ela elogiava a gente, o espírito vinha e elogiava a gente, não era uma coisa boa? Ele disse, mas aí eu pesquisei, vi a situação, que não era bem assim, era uma coisa de interesses materiais, não era real aquele elogio. E aí ele dizia assim, e Silas, o que foi que nós fizemos de especial para recebermos tantos elogios? Isso é muito importante. No trabalho, porque a gente vai falar hoje sobre os bons médiuns, né? O que nós, qualquer um de nós, fez de tão especial que mereça ser elogiado e ser considerado um filho de Deus, um emissário de Deus? A gente tem que raciocinar, né? A gente tem boa intenção, fazemos coisas boas, ótimo, maravilhoso. Mas não fizemos nada de tão extraordinário assim. Pois bem, Paulo dá esse ensino a Silas. Aí Silas até diz assim, então Paulo, quer dizer então que essa coisa da comunicação dos espíritos não devem ser realizadas? Aí veja a advertência de Paulo, de onde foi que você tirou a ideia para concluir isso? Porque o que ele estava proibindo ali era o comércio da faculdade. A mesma coisa que Moisés fez lá atrás. Porque a gente encontra como espíritas, muitos dos nossos irmãos evangélicos se aproximam de nós, e vem nos acusar porque Moisés proibiu lá atrás a comunicação com os espíritos. E proibiu mesmo. Mas por quê? Porque o povo abusava. Usava a mediunidade para esse tipo de coisa. Era um povo rebelde. Não era mesmo? Era. Tanto é que quando ele subiu, Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. Quando ele volta, o pessoal tem construído um bezerro de ouro, estava adorando lá. Moisés fica virado no girai, como se diz, né? Pegou as tábuas, quebrou no chão, mandou matar mesmo. É o que está na Bíblia.
Mandou matar meio mundo de gente por causa desse negócio do bezerro de ouro. Tá lá. Lógico que são escritos simbólicos, né? Nós somos espíritas, sabemos que é símbolo. Mas a proibição que ele fez, ele proibiu realmente, e proibiu por conta do abuso do uso das faculdades mediúnicas. E Paulo, naquele momento, também o fazia. Resultado dessa ação de Paulo é que o negócio começou. Acabou a fonte do dinheiro, porque era a média que produzia os fenômenos e dava dinheiro. Então aquele grupo começou a ficar chateado. Então, deram um jeito lá, pegaram Paulo e Silas, açoitaram eles, chicotados nas costas, e os prenderam. Levaram mais de 40 chibatadas, né? E foram presos, com a anuência dos juízes, que, ao que tudo indica, também faturaram em cima da faculdade daquela mulher. O negócio era bom, né? Pois bem, foram para a prisão. Estavam eles ali na prisão, e o tempo anoiteceu, o tempo fechou, começou a chover forte. Era uma chuva muito forte, então trovões, relâmpagos. E Paulo começou a orar em voz alta. Todo machucado, ele e Silas, mas ele orava com fervor e agradecia a Deus, né, por toda aquela situação. Aquela fé inabalável, né, que Paulo é uma fé, é uma vontade de aço, né? É realmente uma vontade que dá gosto de ver. Aquela pessoa que enfrenta e não desiste. Não existe obstáculo. Ele passa por cima de qualquer obstáculo, né? Vai em frente. Pois bem, num dado momento, ele percebe que naquela prece os presos das outras celas começam a se interessar por aquela prece que ele estava fazendo. Porque viu um homem todo machucado, preso ali, e agradecendo a Deus, fazendo uma prece a um Deus que eles desconheciam. Né? Porque eles eram dali, daquela cultura pagã. E aí, resultado, num dado momento, ocorre um fenômeno mediúnico de efeito físico. Todas as celas, os cadeados se abriram e as celas se abriram. E está lá nos Atos dos Apóstolos, para a gente conferir essa passagem. E aí, Paulo sai da cela e começa a pregar. E parece que estava realmente super inspirado. E faz uma pregação tão profunda, tão bela, que encanta aqueles presos ali. E todos ficaram embevecidos com aquela fala de Paulo. É óbvio, né, que para alcançar o ouvinte e mexer com a intimidade do outro, é preciso ter a vivência. E quando a gente fala daquilo que a gente não vive, é uma palavra oca. Ela não vai revestida da nossa vivência. Ela não vai impregnada na nossa experiência. E Paulo tinha de sobra. E eles viam aquele homem, veja, 40 chicotas, todo aberto as costas, fazendo a pregação do Evangelho. Não é uma brincadeira, não, gente. A gente pega uma gripe, não vou para o centro, não. Hoje estou gripado, meu nariz está entupido. É ou não é assim? Então, Paulo começa a fazer aquela pregação. Resultado, o dia amanheceu, o carcereiro acordou. Quando ele olha as portas todas abertas das celas, ele disse, pronto, vão me matar por causa disso. Os presos devem ter fugido. Aí tentou suicidar-se. Então ele ouviu uma voz, era Paulo, dizendo que não fizesse aquilo. E ele mudou de ideia, não se matou. É autoridade moral, gente. Que, aliás, é o que Kardec nos ensina. A única coisa que faz efeito sobre um espírito obsessor, por exemplo, um espírito trevoso, um espírito mal intencionado, é a autoridade moral. Você pode jogar água benta, aplicar passe, fazer o que você quiser, jogar livro em cima dele. Se não tiver autoridade moral, não adianta, ele ri. E a autoridade moral, ela é construída na vivência. É a questão da gente ser coerente na nossa vida com aquilo que a gente fala. Não é que ser perfeito, mas é aquilo que eu estou falando, eu estou me esforçando sinceramente para fazer, para transformar em mim. Quando eu faço isso, eu tenho autoridade moral. E isso vale para pais e mães. Porque às vezes a gente quer educar nossos filhos, quer, por exemplo, pronto, eu vou falar mal de alguém, vocês não conhecem, não tem problema. Eu vi um pai, eu sei que existe um umbral só dos fofoqueiros, eu vou para lá. Mas sabe o que me consola? É que vai ter muito conhecido por lá, né? Isso me consola muito. Aí troca umas ideias lá, né? Pois bem, aí
eu vi esse pai brigando com seu filho porque ele não estava comendo verdura, legume, aquela coisa toda. E brigando sério com o menino. E depois que acabou aquela briga, ele foi comer miojo e pizza. Qual é a autoridade que o... Veja, nada contra o miojo e a pizza. Quem quiser, gosta, coma, eu gosto também. Mas se eu quero que o meu filho tenha uma boa alimentação e ele me vê comendo só coisas que não são as mais saudáveis, que autoridade eu tenho com ele? Isso vale para tudo em nossas vidas. Para que o outro nos ouça e aquilo faça sentido e mexa com ele, aquilo que ele está falando tem que ser algo vivido. Se eu desejo que o outro coma legume, eu também tenho que comer. Né? Pois bem, então, Alan, por que você está falando sobre isso? Né? Porque o nosso tema é bons médios. O que é um bom médium? Porque bom médium, para a maioria das pessoas, é aquele que tem uma faculdade positiva. Ah, eu fui num médium, ele sabia tudo da minha vida, então esse é um médium bom. Mas veja, isso não é grande coisa. Sabe por quê? Porque um espírito qualquer, ele pode nos acompanhar em casa, ver o que ele está fazendo e, através do médium, falar da nossa vida. Isso aí não tem nada de especial nisso. Tá? Então, isso não é, a princípio, ser um bom médium. É lógico que o médium, para ser um bom médium, ele tem que produzir alguma faculdade, algum fenômeno mediúnico. Né? Se é um médium improdutivo que não produz fenômeno nenhum, é lógico que ele não vai poder ser um bom médium. Pode ser qualquer outra coisa boa, mas bom médium não será. Mas essa não, a produção do fenômeno mediúnico, a intensidade do fenômeno mediúnico, não é isso que caracteriza um bom médium. Há médios que têm faculdades muito amplas, mas não são bons médios. A gente vai explicar por quê. Tá certo? Há médios que têm faculdades mais restritas, mas são bons médios. Tá certo? É preciso a gente entender isso. E isso é muito importante, porque na casa espírita, às vezes a gente vê um médium que produz muitos... Por exemplo, um médium psicofônico. Uma certa vez eu fui para um centro, me convidaram para participar da mediúnica. Eu fui lá. E aí, começou a reunião. Aí tinha uma médium lá, ela deu uma comunicação de um espírito. Aí o doutrinador conversou, aí ele se afastou, aí, na sequência, ela deu outra comunicação. Conversou, outra comunicação. Daqui a pouco ela tinha dado mais de 10 comunicações. Eu digo, é um médium metralhadora esse. É um espírito atrás do outro que tem alguma coisa errada nisso. Né? Porque não é normal isso, não é o mais adequado, até porque o médium tem que ter a educação de deixar um espacinho para que os outros tenham comunicação também. São pequenas coisas que tem que ser levadas em conta para caracterizar um bom médium. Não é porque eu dou 1000 comunicações que eu sou um bom médium. Outra coisa, Kardec nos alerta sobre isso. Que um médium, numa reunião médica, porque, veja, para a casa espírita, ninguém está preocupado em ter comunicação mediúnica por ter. Ter espírito por ter. Não, tem que ter um objetivo útil, uma finalidade para aquilo ali. Então, quando um espírito, por exemplo, sofredor se comunica, é ruim? Não tem problema, porque a gente pode acolhê-lo, a gente pode também aprender com o sofrimento dele para saber o que foi que ele fez para estar em sofrimento, para que a gente evite aqui enquanto encarnados. Tem essas finalidades todas, mas especialmente nos socorrer. Né? Mas se essa comunicação desse sofredor, vamos imaginar, né? Vamos imaginar aqui que eu dissesse assim, pessoal, eu quero... Vamos abrir para todo mundo falar aqui agora. Ia ser uma confusão danada, não ia? E talvez tenha alguém no meio que precise falar que era um caso que deveria ser atendido, mas que se eu faço essa balbúrdia de 1 milhão de comunicações, aquela pessoa que deveria ser atendida talvez não seja. Porque nem todo espírito sofredor que se comunica, ele está no momento de receber o auxílio. Assim como nós. Às vezes a gente vai pedir socorro, a gente quer pedir um socorro, mas a gente não quer fazer o exercício para resolver o problema. A gente quer que alguém resolva por nós. Mas não quer tomar o remédio necessário para melhorar da doença. Então, o médium na casa espírita, ele é treinado, ele se educa para poder se concentrar, para captar a entidade que precisa ser atendida.
Não é da comunicação para todo mundo, não. E isso a gente faz como? É a boa sintonia com nossos guias, é o trabalho, né? A gente tentando se equilibrar. Isso nos dá a habilidade de, ao sentarmos ali, sintonizarmos com nossos guias e conseguir com que os guias tragam aquela entidade que precisa ser atendida. Essa ligação muitas vezes se dá até no dia anterior ou 2 dias antes. Por isso que às vezes o médium ele fica tendo dor de cabeça, passando mal alguns dias antes da reunião. Acabou a reunião, ele está novinho. Por quê? Era a aproximação da entidade sofredora. Então o bom médium ele tem que desenvolver a faculdade de uma maneira que ele consiga captar adequadamente aquele que precisa ser atendido. Aquele que os guias querem trazer. Não é ser o médium metralhadora. Tá certo? Eu inventei esse nome agora, não sei nem se é adequado. Me perdoe se alguém faz isso, tá? Não se sinta ofendido, não. Se bem que Erasto nos diz o seguinte: o médium que ouve essas verdades e se ofende, é melhor que ele se afaste. Porque não está preparado para o trabalho. O médium que não aguenta ouvir uma crítica, como é que pode? O médium que ele quer um elogio. Mas esse não é o bom médium. O que nos dizem os espíritos, está lá no livro dos médiuns. Quais são os tipos de bons médiuns? Né? Ele divide em 4. Eu vou ler aqui para vocês que é importante. São os médiuns sérios, primeiro grupo. Vejam, o bom médium, ele pode ter uma ou mais dessas classificações. Ele pode ter todas, tá? O que é um médium sério? Médium sério não é médium sisudo, não, tá, gente? Cara amarrado. Até ouvi uma palestra uma vez de uma moça dizer que existe também um umbral dos boca caída. Vocês já ouviram falar disso? Nunca ouviram, não? Diz que é um umbral que todo mundo que passa a vida assim. Que nunca sorri, né? Aí quando desencana vai para o umbral dos boca caída. Faz muito sentido. Né? Faz muito sentido. Vocês já viram dizer, com todo respeito. Mas tá chegando a época da eleição, tem alguns irmãos nossos políticos que ele está sorrindo, mas você vê que ele está sorrindo com dificuldade. Porque o rosto não está, ele está forçando para rir, né? Graças a Deus, né, que está tentando sorrir. Está tentando alguma coisa, né? Mas a gente vê que é falta de treino, porque muitos de nós se acostumam a viver de cara amarrado. Mas não é desse aqui que ele está falando, não. Aliás, é uma advertência para nós. Se é espírita, não é viver com a cara amarrada, não. É uma pessoa normal, vive, é alegre, brincalhão. Tem momento de ficar de uma maneira mais séria, tudo bem. Mas esse sério aqui é do ponto de vista de compromisso, tá? Não de cara fechada. Então, olha lá. São aqueles que não se servem da sua faculdade senão para o bem e para as coisas úteis. Certo? Acreditam profaná-la, fazendo-a servir à satisfação dos curiosos e dos indiferentes ou por futilidade. É aquele que tem consciência do quanto o trabalho mediúnico ele é importante, o quanto ele tem características divinas importantes, porque é através da mediunidade que a mensagem superior chega para nós. É lógico que ele não se acautelar que traz a mensagem inferior dos espíritos que querem nos aprisionar nos prazeres humanos, nas coisas materiais. Mas o bom médium, sabendo da importância da mediunidade, ele vai trabalhar para utilizar a sua faculdade para coisas úteis, para orientar. Né? É muito comum, eu não sei se vocês já passaram por isso, que às vezes a gente sonha com alguém, alguma coisa acontecendo e quer ir contar. Já passaram? Ou alguém quer contar para a gente, já passaram por isso? Não. Eu tenho que contar, eu sonhei aquela coisa com a pessoa. Como se aqui, às vezes o sonho é inútil, não tem significado nenhum, ou assim, atrapalha mais do que dá até medo na pessoa. É melhor não contar, gente, quando é uma coisa assim. Fica quieto, é melhor. Isso não é útil. Né? Nem todo mundo está preparado, inclusive, para revelações. E aí também não tem certeza que tivemos a revelação adequada. Então eu preciso ter seriedade. Então, entrei para a Casa Espírita, vendo aqui no Bezerra de Menezes, vai participar dos estudos, né? Vai entender ali como é que funciona o mecanismo e tal. Depois vai para uma educação mediúnica, vai treinar a sua faculdade, vai procurar estudar a própria faculdade. E tem que ter humildade, né? Que é o próximo médium, são os médiuns modestos. Porque um médium modesto, ele sabe reconhecer que ele não é fantástico. Ele é um trabalhador, está para ajudar, mas ele não o suprassumo, né? Ou coisa desse tipo. Não é. É uma pessoa como outra qualquer que está ali se esforçando por fazer um trabalho no bem. Certo? Tem que ter essa consciência. Então, tem que estudar a própria faculdade para entender como é que ela funciona, o que eu posso fazer. Porque às vezes o médium, a pessoa chega lá, que é muito comum, isso eu já vi muito disso.
a pessoa tem uma boa facilidade para ser um médium escrevente ou psicográfico. Mas eu queria ser um médium psicofônico, para falar pelos espíritos. Mas o bom dele é a psicografia. Mas eu quero. Sabe aquela coisa de não estar satisfeito com o que tem? E às vezes a pessoa se envereda por uma faculdade que ele não tem habilidade e acaba não funcionando nem a nova e a antiga, ele também acaba não fazendo nada. Então, é preciso a gente estudar o que flui naturalmente na nossa faculdade. Ah, mas eu acho tão bonito o outro da comunicações dos espíritos superiores, vem espíritos trazendo poesias, outros vêm trazendo mensagens tão belas. Eu queria dar também. Mas às vezes sua faculdade não é para aquele tipo. Mas muitas vezes é mais útil eu dar uma comunicação a um espírito sofredor para ele ser atendido. O que tem de mal nisso? Então, um outro problema. Eu já vi médiuns que ele só queria dar a comunicação dos guias. Não queria ir para a reunião para dar a comunicação dos sofredores. E por mais que ele disse, mas fulano, é importante. Chico Xavier fazia isso. Chico Xavier escrevia seu livro, Chico Xavier tinha as faculdades muito amplas, né? Então ele tinha psicofonia, tinha fenômeno, tinha efeito físico, tinha todo tipo de faculdade ele possuía. A vidência, a audiência, tudo isso ele tinha. Então ele, em alguns momentos, né, acontecia dele fazer o trabalho de orientação, mas ele também, semanalmente, ia para a reunião de desobsessão e dava comunicações aos sofredores. Ivone Pereira também. Então não tem nada demais, porque diz, mas eu já ouvi isso. Sim, mas se dá comunicação do sofredor, não é bom médio, porque bom médio é só aquele que dá comunicação do superior. Não é isso. A questão é, o médium é assistido, ele é amparado por quem? Essa que é a diferença. Porque quando ele é amparado por espírito superior, ele pode dar comunicação tanto do sofredor quanto dos superiores. Quando eu sou amparado por um espírito inferior, né, aí tem problema. Porque eu dou aquela comunicação que perturba. Porque os espíritos, né, que são interessados em prejudicar o trabalho, eles têm muita habilidade. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Eu já vi isso. Um espírito chegou e se comunicou assim, olha, tem uma pessoa aqui dessa reunião que está frequentando tal lugar, assim. Aí ficou um olhando para o outro assim, quem será, né? Quem será essa criatura? É lógico que aquele que estuda sabe que você não deve dar nem ouvido para isso. Está certo, você está sabendo disso. Mas e você? Como é que você está? O doutrinador habilidoso vai fazer isso, né? Ele vai tirar o foco da fofoca, da intriga que ele está criando ali. Mas há lugares que às vezes aproveitam isso, né? Porque não é bom médium. Tá certo? E se o grupo todo for de pessoas que não são bons médios, o grupo vai, com o tempo, se acabar. E não faltam avisos, porque às vezes a gente inventa. Por exemplo, eu conheci um médium, você viu que eu falo mal dos outros, né? Mas vocês não conhecem ele também. Ele tinha uma faculdade, gente. Era incrível. E você chegava lá, né? Estou com uma dor aqui. Ele olhava para você, era como se fosse. Ele fazia um raio-x. Ele dizia, você está com um problema tal. Aí às vezes o espírito se aproximava e passava um remédio, uma coisa. A pessoa ia fazer o exame e estava com um problema naquele lugar mesmo. O centro era assim, olha, de gente. Lembra como se fosse hoje. Ele é uma pessoa muito simples, não tinha muito recurso. Caiu na tentação de começar a ganhar um dinheirinho. Porque a pessoa consegue se curar de alguma coisa, dá um presentinho, a pessoa aceita. Eu posso dar um dinheirinho? Tá bom, tá precisando. E aí, daqui a pouco, o que aconteceu? Houve uma comunicação em outro centro, que era lá dessa cidade, e disse, avise fulano, se ele continuar com esse tipo de prática lá, a gente mesmo vai fechar o centro. Os guias da carta de serviço. Nós mesmos vamos dar um jeito de fechar, para não desmoralizar a doutrina espírita. Ele fazia isso em nome da doutrina espírita, né? Resultado, ele não parou, continuou. Teve um escândalo no centro, gente. Aquele escândalo que rola tapa, briga, aquela coisa toda. Fechou o centro. Né? Então, é preciso vigilância. O médium tem que ouvir os mais experientes. Né? A pessoa está começando, vai com calma, ouve os mais experientes, para aprender os caminhos como é que são. Tem que ter humildade. Por isso é o médium modesto. São aqueles que não dão valor às comunicações que recebem, ainda que sejam belas. Olham-se como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Assim,
eles não acreditam que não podem ser enganados. O bom médium, o médium modesto, ele sabe que qualquer um pode ser enganado. Chico diz assim, perguntaram para ele, Chico, você pode ser enganado? Por que não? Qualquer um pode ser enganado. Há espíritos enganadores, muito, assim como uma pessoa... tem estelionatário que é tão hábil que nos convence a depositar um dinheiro na conta dele. E a pessoa, como é que você fez isso? Mas não sei, mas ele era tão confiável, era uma pessoa. A pessoa cai na conversa. Não tem gente que já passou por isso, cai em golpe? Inclusive golpe de celular, todo mundo sabe que não é para abrir link desconhecido, né? Mas tem gente que fica curioso, vai lá e abre, e aí dá problema. Porque cai, confia, né? Pois bem, então o bom médium tem essa característica de ser modesto também. Tem também um médium devotado. Sim, é que o modesto, ele longe de fugir dos conselhos desinteressados, eles o solicitam. Ele pede conselho. Pô, minha comunicação, o que é que você está achando? Tá correndo direitinho? Né? Então, isso é importante, né? Por exemplo, o médium, eu já vi alguns casos assim. Uma médium, uma vez, chegou no centro, lá na casa que eu fazia parte. Olha, eu era médium lá em São Paulo, porque a pessoa quando quer ser bom, diz que é de São Paulo, né? Eu era médium lá em São Paulo, trabalhava lá, e aí eu quero começar a trabalhar. Eu disse, mas, minha irmã, espera um pouquinho, faça os cursos. Não, mas eu já era médium lá, sou muito experiente e tal. Aí o pessoal aceitou, caiu nessa conversa. Deixa. Ela entrou. Ela não ficou 3 semanas, ela não ficou na reunião. Desapareceu. Porque quando ela chegou, primeiro que ela não dava comunicação nenhuma, não era aquela médica treinada que dizia que era. E depois que ela viu como era um trabalho de assistência e de amor, aquilo não interessava a ela. O que interessava era o espetáculo, uma coisa maravilhosa, uma coisa fabulosa. E trabalho mediúnico na casa espírita é um trabalho de amor, de dedicação. É uma rotina saudável de amor. Atendimento aos que sofrem, né? De aprendizado em conjunto, de autoconhecimento, de conhecer nossas faculdades e também como está nosso mundo interior do ponto de vista moral. Porque, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela tinha muito problema com pedófilo. Ela odiava pedófilo. Embora fosse espírita. Olha, tudo bem, né? Qualquer coisa, mas pedófilo, eu não consigo. Um dia na reunião, ela era doutrinada, um dia se comunicou um espírito que foi pedófilo. Ela não conseguiu conversar com a entidade. Veja, aí ela teve que identificar que ela precisava mudar aquilo. Porque na reunião mediúnica ele vai receber qualquer espírito. Não importa o que ele fez, não importa a sua condição. Ele vai ser atendido como um irmão. E ser bom médium é estar disposto a abrir mão muitas vezes, se sacrificar para poder recebê-los. Que é o chamado médium devotado. Deixa eu beber uma água. Era minha essa, né? Tá, não estou tomando a água dos outros aqui, não tá? Médios devotados, aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando for necessário, sacrificar seus gostos. Eu não gosto de pedófilo, mas eu tenho que sacrificar isso. Eu vou ter que atender. Né? Seja doutrinador, você imagina para o médico para receber, sentindo a vibração de um pedófilo. Né? Seus atos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais em favor do próximo. Então, bom médium faz isso. Tá? Então, está muito longe de ser aquele que produz fenômenos maravilhosos. Não é isso que caracteriza um bom médium. É mais o seu comportamento. É mais a maneira como ele trabalha a sua faculdade. Mesmo que ela seja tímida do ponto de vista da ostensividade. Você não é tão ostensiva. É um médium que a produção é mais acanhada, mas ele faz bem direitinho aquilo ali. Regularmente, com amor, dedicação. Esse é o bom médium. Se ele tiver uma faculdade bem ostensiva e fizer tudo direitinho, também será um bom médium. Mas não pela ostensividade, mas pelo a condução que ele faz da sua faculdade. Por fim, tem os médios seguros. Acho que o meu tempo chegou ao fim. É 8h15, né? É isso? 8h20? Ah, joia. Pronto, médios seguros. Aqueles que, além da facilidade da execução, merecem confiança por seu caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os mesmos expostos a ser enganados. Aliás, que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança não depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que tomam os espíritos. Não é porque o espírito chega e se comunica e diz que é Paulo de Tarso,
que realmente é o Paulo de Tarso. Tem que ver o conteúdo da mensagem. E aí o grupo tem que analisar aquilo. E se alguém, o diretor da reunião, dissesse, olha, foi boa a mensagem, mas está vendo que essa mensagem não é de Paulo de Tarso. Um médio seguro, um médio confiável, um médio modesto, ele vai aceitar aquele conselho. Realmente, vamos observar melhor isso aí. Mas eu já vi, numa reunião mediúnica que eu dirigia, um médio, na segunda reunião, deu uma comunicação bem... Eu disse, eu quero publicar um livro. Eu digo, não é danado. A mensagem era uma coisa bem comum, assim. Olha, eu não falei para ele assim, tá? Eu pensei, tá, gente? Eu também tenho educação. Mas eu disse, olha, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos treinar um pouco mais. Ele se chateou. Mas paciência. Tá? Porque se o médium ele não é capaz de ouvir uma orientação, né? E, assim, dizendo com respeito, lógico. Recebe aquela orientação segura para ele fazer o caminho correto da sua faculdade e não aceita, talvez seja melhor que ele se afaste, para não perturbar o restante do grupo. Pode parecer meio frio isso, mas não. É a questão dele. Se o outro não quer, não adianta. Porque eu só posso me tornar um dia um bom médium, se eu quiser, se eu permitir que isso aconteça. E aí eu tenho que fazer o meu dever de casa. Eu tenho que seguir a minha missão. Se eu não fizer, ninguém pode fazer por mim. Certo? Pois bem, então esses seriam os 4 tipos: os médios sérios, os médios modestos, os devotados e os seguros. Então que possamos nós ter isso em mente, que é muito interessante o trabalho mediúnico, mas ele não é uma brincadeira, não é uma diversão, não é uma benesse, um prêmio que Deus deu para a gente. Não, na grande, imensa e esmagadora, a maioria dos casos que acontecem, nós somos médios muito endividados. Somos aqueles que recebem uma oportunidade de usar a mediunidade para a gente se corrigir. Não é porque nós somos tão especiais quanto a gente acha, não. Isso também não quer dizer que a gente deve se achar, se menosprezar, não é isso. Não, nós somos pessoas como outras quaisquer, mesmo tendo a faculdade mediúnica. Então, se a minha faculdade, né, ela tem uma determinada característica, então eu vou tentar educar aquela característica para poder ela se tornar o mais útil possível. Ajudar os trabalhos da casa, né? Que eu tenho que me encaixar nos trabalhos da casa. Às vezes a casa tem um outro caminho, e às vezes eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, e tem que ter muito cuidado com essas coisas. Por exemplo, um médium de cura, ele atrai muita gente. Porque, infelizmente, né? Todos nós somos muito interessados em ter saúde. Aliás, somos muito interessados em nos livrarmos das doenças. E somos pouco esforçados para manter e garantir nossa saúde. E muitas vezes a gente melhora e daqui a pouco a gente vai fazer a mesma besteira para adoecer de novo. É por isso que Jesus dizia, vai e não tornes a pecar, para que um mal pior ou maior venha a acontecer. Então é nesse sentido que a gente deve pensar a mediunidade como um instrumento de elevação para todos nós, mas devemos ser aquilo, trabalhar direitinho, sem excesso de empolgação, sem desânimo também, né? Encontrar aquela medida adequada nossa para poder levar o trabalho adiante. Os benefícios são imensos, né? E merece. E veja, e também não depende de nada, porque a gente pensa assim, tem que ser uma pessoa ou mais instruída, ou uma condição tal, ou ser mulher. Mulher é melhor para ser médium, homem. Não tem nada a ver isso, né? Inclusive tem um caso no livro Memórias do Suicida, tá certo? Eu vou dar um spoiler para você, tá certo? De um espírito suicida. Quem é médium sabe que você dar comunicação para um espírito suicida é um sofrimento. Mas veja, não é para ser médium devotado, aguentar para poder ajudar, você começa a passar mal vários dias antes. Né? A comunicação, quando ela acontece, o sofrimento é grande, porque o espírito talvez chegar a urrar de dor. E o médium está sentindo, que o médium sente não a dor física, propriamente dita, mas ele sente todas as impressões da dor. Ele sofre. Né? Pois bem, havia um espírito que... Havia os casos graves lá na espiritualidade, nos conta lá Camilo Castelo Branco, dos espíritos chamados retalhados. Eram aqueles que se suicidaram se jogando nos trilhos de trem. Eram casos muito difíceis, porque além do corpo ter ficado todo espatifado, isso tinha repercussões terríveis no perispírito. Então eles, para poder recuperar um pouco do equilíbrio do perispírito, para poder reencarnar,
eles precisavam dar uma comunicação através de um médium, porque ele se aproximando do psiquismo, do perispírito, do médium, aquilo iria ajudar a recompor seu perispírito. Eles procuraram, então tinha esses caras, eram acho que 10 espíritos assim, então eles procuraram no Brasil todo, nas federativas, nos centros espíritas grandes, e era um caso tão doloroso que eles, durante a noite, durante o sono, eles perguntavam ao médico, você aceita dar comunicação? A maioria dizia que não, quando viu o caso, não. Sabe onde eles encontraram? Foram 2 senhoras num centro espírita, 2 centros espíritas, no interior de Goiás. 2 centros espíritas bem pequenininhos. 2 pessoas muito simples aceitaram e deram comunicação. Depois você vai ver. Depois você vai me dizer se eu falei besteira, tá? Então, meus queridos, que possamos trabalhar para sermos bons médios. Dentro das nossas possibilidades. Não é um médium extraordinário, é ser um bom médium, aquele que trabalha adequadamente. Com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz.